Estamos começando aqui mais um DP Fora da Caixa, o nosso podcast, recebendo hoje, né, Aline, uma convidada muito especial, Karina Pimentel. Então, hoje, com certeza, temos um tema muito bacana para a gente poder tratar, naquele que a gente gosta muito de falar. Vamos nos divertir aqui hoje. Então, eu sou Gelson, CEO da Tron Informática. E eu sou a Aline Nogueira, CEO da Max Folha e realizadora do DP Results. Karina, seja muito bem-vinda. Vai ser ótimo ter você aqui. Bom, o tema de hoje começa a quebrar alguns paradigmas aí sobre a forma como os profissionais de DP podem contribuir para um assunto extremamente importante, que é a cultura organizacional. Então, a gente espera fazer algumas provocações e ser provocados aqui hoje por você, Karina, para a gente poder fazer um ótimo dia e levar para a nossa audiência. Legal. Bom, então vamos apresentar um pouco melhor, né? Com as honras que a Karina merece. Vamos apresentá-la. A Karina é fundadora da Believe Soluções, em gestão de pessoas, diretora de gestão da BRH Brasil e coordenadora de pós-graduação no INPRO, né, Karina? Atua há 25 anos, então já é uma baita de uma estrada em todos os subsistemas de gestão com pessoas, consolidando sua carreira nos mercados de saúde e tecnologia. E ainda é graduada em psicologia, MBA em gestão de pessoas, qualidade em serviços, especialista em avaliação psicológica, especialista em gestão de negócios, coach e practitioner em PNL. E olha que eu dei uma mini enxugada, porque essa garota ainda tem muita estrada aí para compartilhar com a gente. Para poder caber no nosso papelzinho aqui. Exato. Vamos presenteá-la aí Com certeza. Nós estamos aqui, né, com a nossa camiseta linda do nosso DP Fora da Caixa. Presentear você com um kit. Ai, amei. Divulgue nossa comunidade. Com certeza. Já está lá no meu Instagram. Nos Legal. ajude a dar mais impulso ainda para essa turma muito relevante, que é a turma do DP aí, que merece a nossa atenção. Né? E que turma, né, gente? Que turma. Que turma. Bora começar? Bora. Bora começar? Bom, vamos começar explicando sobre o que é cultura organizacional, né? E por que motivos o DP está inserido nesse contexto. Como é que essa audiência que a gente tem, essa turma que contribui tanto para que as coisas se realizem dentro das empresas, como é que você vê a importância dessa turma dentro do contexto aí, cultura organizacional? Beleza. Gente, muito obrigada pelo convite, Aline e Gel. Estou muito feliz de estar aqui. Já estou me sentindo em casa, né? Porque pensar fora da caixa é comigo mesmo. Eu não sei que caixa é essa que a gente coloca nos outros para começar, né? A gente precisa realmente fazer olhares diferentes, buscar soluções diferentes. E o profissional de DP, às vezes, se coloca nesse lugar e não é para ele estar, hein? Perfeito. Então, é a primeira reflexão aí. Bom, cultura organizacional, eu adoro uma frase do Peter Drucker, que ele fala que a cultura devora a estratégia no café da manhã. Como é famosa essa? Super famosa, né? E quando a gente pensa em quantos desenhos estratégicos, em quantas organizações que realmente se esbarram em processos culturais, e aí eu vou falar nem de processo, mas de comportamentos organizacionais das pessoas que estão ali, que de fato não vivem a cultura, que não tem o fit cultural. E eu falava aqui mais cedo com o Gelson, né, nos bastidores, que, gente, não tem cultura certa e nem errada. Tem a cultura que o fundador quer para a sua organização. Então, para início, cultura ela é top-down. Cultura é aquilo que fala dos valores do fundador ou dos diretores. São os direcionadores de uma organização, né? E isso tem que estar estampado, como normalmente estão nas paredes, com a nossa ideologia, né? O nosso propósito, se fala muito de propósito hoje em dia, que gera um valor para os nossos clientes, muito mais do que só a missão, a visão onde a gente quer chegar, mas principalmente pautado em valores. E aí, quando eu falo de valores, qual valor a gente não abre mão dentro da nossa empresa? Qual o valor que tem significado para o seu negócio? E aquilo que as pessoas vão viver. E vão viver de verdade. Eu brinco que não adianta estar na parede sem estar no coração. E aí a gente tem que saber de cor
E saber de cor é saber de coração, não é decorado. Entende a diferença? Decoração. É decoração. É aquilo fazer parte e fazer sentido. Entender o significado de fato daquilo. Exatamente. E às vezes um valor que para mim, na minha empresa, é um, na sua é o mesmo valor, mas com significados e sentidos diferentes. Uhum. Eu estava vindo para cá para dar um exemplo bem prático, assim, de um valor. Bem de agora a pouco. Dos meus clientes, né? Um dos produtos que eu tenho na Believe, e tenho feito isso, fiz muito com frequência em 2023, é o manual de cultura, né? Onde a gente começa a detalhar essa cultura, a dar sentido, a trazer as pessoas para o jogo novamente, né? Reintegrá-las nessa questão do manual da cultura. E um cliente que muito me encanta, o primeiro valor dele é fé. Fé. E aí a gente traduz a fé lá dentro com uma pegada cristã, porque isso é o valor do fundador. E aí eu faço uma analogia nas áreas de RH, né, de forma geral. Se eu trago alguém que é agnóstico para trabalhar dentro desta empresa, muito provavelmente essa pessoa vai entrar em sofrimento. Quando a gente fala de fit cultural, é isso. É ter essa sensibilidade no processo de seleção. Isso é um processo transparente. Olha, esse valor é importante para gente. Obrigado. A gente já podia até parar por aqui já, desse exemplo maravilhoso. Porque é muito difícil, às vezes, você traduzir, porque sempre a gente fala tem que ter aderência, tem que ter fit cultural. E não é fácil explicar isso. Não é. E essa de ser agnóstico para alguém que tem um valor como fé, eu acho que traduz assim, fica daqui para frente tudo vai ser fácil da gente conversar hoje, porque é uma situação complexa de você dizer, mas tem que ter aderência, o ideal é que seria. Eu acho que esse é um exemplo claro, não vai caber, porque se você tiver qualquer tipo, nos exemplos que eu dou, por exemplo, quando eu faço o onboarding dos colaboradores, falando sobre valores, rituais que existem, esse é um ritual. Imagina que tem um ritual na empresa que é uma oração matinal. Existe. A pessoa Esse cliente é às então, 7h30 da manhã. Aí ele é agnóstico, ele vai ficar, o que eu estou fazendo aqui? Pega na mão, abraça os outros, aí ele fala, eu não... Vai se sentir até Começamos agredido. Começamos bem. E eu trouxe um que é muito fora da curva mesmo, porque com muito, muito respeito a quem é agnóstico, e pode ser pode ser o profissional de mais alta performance. E uma Nem pessoa todo... do bem como muito mais que todas as outras que às vezes Gente, até tem é só uma fé. questão de crença, Só, né? E não estou entrando aí nas questões de diversidade, nem de aceitação, não é isso, pelo amor de Deus. É só um exemplo com muito, muito respeito pelas pessoas e pelas suas crenças. Mas é um exemplo de que nem todo lugar que te serve te cabe. Sim. Cultura é isso. É a gente ter a sensibilidade de entender que nem todo lugar que me serve me cabe também, não só o selecionador, mas a gente como profissional ter a consciência que aquele lugar é um lugar que eu vou desenvolver, que eu acredito, né? Então eu acho que cultura a gente começa por aí. Começamos muito bem. Muito bem. E aí, para fechar, né, esse primeiro conceito, como é que o profissional de DP, né, pode estar inserido dentro desse conceito e dentro desse contexto de cultura? Gente, o profissional de DP é um profissional extremamente relevante dentro dos nossos RHs, né? Da nossa estrutura de gestão com pessoas. Pensa bem se onde dói o funcionário grita, no bolso. Um errinho na folha, um errinho num benefício, Exato. Um errinho na controladoria para uma tomada de decisão dos números de custo de folha de pagamento. Então, é um profissional que precisa estar totalmente alinhado à estratégia. Vamos lá, se eu tenho uma estratégia de crescimento, de ousadia, de disrupção no mercado ou de frente de novos negócios, como é que esse profissional pode contribuir? Eu gosto de exemplos práticos para trazer tangibilidade, né? Perfeito. Eu pude estar à frente da área de saúde como diretora durante 5 anos, uma empresa de crescimento rápido, e que eu cheguei a ter 32 convenções de trabalho simultaneamente. A estratégia do profissional de DP, de conhecer o mercado, de conhecer essas convenções, de entender das relações trabalhistas de cada região que eu estava, entender de remuneração, porque para mim o profissional de DP, ele garante remuneração dentro da sua empresa. E garantir remuneração é garantir que as pessoas trabalhem com segurança. A gente fala tanto de segurança, de ambientes seguros, de ambientes que tragam ali uma produtividade, se as pessoas que estiverem na sua empresa não se sentirem seguras
com a sua remuneração, com aquilo que foi prometido, que foi combinado, quem garante isso, gente? O O DP. Então, o profissional de DP tem que olhar para o trabalho dele, sabendo que a operação é extremamente importante, que o simples bem feito faz muito sentido para garantir um resultado estratégico. Ok, estou num resultado de crescimento. E se eu tiver numa estratégia que é de redução nesse momento? Olha a importância desse profissional de buscar acordos, de buscar saídas, de trabalhar a estratégia dessa empresa sem abrir mão da cultura e dos valores. Então, sim, esse profissional tem que estar ligado ao que é o planejamento daquele momento, daquele ano, e sem abrir mão dos valores da cultura organizacional, porque ele trabalha com a parte mais sensível, que é onde dói, que é no bolso. Então, o impacto desse profissional, gente, na organização como um todo, é gigante. É gigante. E aí, Karina, você tocou num ponto que eu vejo que para o nosso público é uma ferida. Como envolver o DP no planejamento estratégico de um negócio? Como eu posso, enquanto DP, me colocar nessa posição? E aí é por isso que nós estamos nessa comunidade, para tentar quebrar esses paradigmas, sim, tanto para profissionais de departamento pessoal, quanto também para os gestores que nos assistem, né? Mas eu, enquanto detentor, né, enquanto agente de solução lá no departamento pessoal, como que eu posso me colocar também nessa brecha, eu diria, para participar, para mostrar este valor? A gente recebe muitas questões, mas o CEO da minha empresa não entende, ou o dono só vê como custo, ou o cliente lá do escritório de contabilidade não entende o que a gente está falando. Como é que eu posso me posicionar? Como é que a gente quebra barreiras? Eu acho que é isso, né? Porque, às vezes, a gente tem que ser meio entrão, né? Esse profissional talvez tenha que ser meio entrão. Então, meio político. Conta aí os caminhos que você acha que são necessários, ou como é que esse profissional tem que fazer para ele ser inserido, né, Aline? Exato. Eu acho que é isso. Como é que ele vai ser inserido na estratégia e ajudar a cuidar dessa coisa tão importante que é a cultura organizacional. A gente vem falando muito dessa palavra, que é o protagonismo, né? Mas nesse caso ela cabe de fato. E eu acho que a virada de chave do profissional de departamento pessoal são duas coisas. Primeiro, parar de ser reativo e começar a mostrar dados e fatos para a busca de solução conjunta. Então, hoje eu vejo uma virada de chave desse profissional no sentido dele comprovar, eu costumo brincar, tá, Gelson? Que em Deus eu acredito, para todo o resto, fatos e dados. Então, o que a gente tem de dado em DP, no DP que você pode mudar o jogo de uma empresa inteira. E aí as pessoas se colocam naquele lugar de, não, tô só aqui fazendo processo, tô só fazendo umas férias, tô só fazendo uma rescisão, tô só calculando folha. E o volume de dados, a gente sabe que com dados a gente faz qualquer mudança de jogo e de estratégia. Perfeito. Então, esse protagonismo essa capacidade de análise, essa capacidade de buscar um saving, de trazer para o CEO, olha aqui, você está pensando no custo, mas eu tenho isso aqui para te propor diferente. Isso é o papel do profissional de DP protagonista, que vai analisar, além de processar a folha, férias, rescisões e garantir o cumprimento da legislação trabalhista, usar os dados a favor da área e a favor da empresa, buscando o que a estratégia quer. Se seja uma estratégia de crescimento, para onde que eu vou, que tipo de solução eu tenho, e se for uma estratégia, uma outra qualquer estratégia de regionalização, que ele esteja à frente disso. Isso é o protagonismo, né? E as pessoas precisam ser inconformadas nesse sentido. Então, o que eu poderia dar na veia dos nossos profissionais de DP, vamos ser um pouquinho mais inconformados? Vamos parar de olhar só para esses processos operacionais, se eles estiverem estáveis, o que eu posso agregar? Eu estava vindo e pensando, né, no nosso momento aqui. Se preparando psicologicamente. 15 anos aí à frente de áreas de gestão de pessoas, né, em gerência, em diretoria. E eu tenho 2 profissionais de departamento pessoal que são referências para mim, que hoje atuam na gerência de RH em clientes. Porque, além deles terem toda a bagagem de legislação trabalhista, de conhecimento de departamento pessoal, se abriram para essa capacidade de análise, de buscar soluções
e hoje eu atuo muito mais como business partners, né? A gente vê esse papel muito forte nas áreas de RH e em multinacionais, mas que é do profissional de DP, que é parceiro do negócio. Perfeito. Né? O business partner, gente, para quem não conhece, a tradução literal é parceiro de negócio, né? Um agente de solução que acaba se tornando especialista em um negócio específico e vai trazer solução. Quando eu falo do profissional de DP reativo, normalmente não pode. Não, a legislação não permite. Perfeito. Nem se dá o trabalho de ouvir a dor do empresário, não estou falando nem dos líderes, não. A dor do empresário e buscar uma solução conjunta e trabalhar isso de uma forma diferente e, de repente, provocar até uma mudança de legislação. Eu sou dessas, né? Eu vou, perseverante, até eu falo, gente, mas tem que ter um caminho. E é totalmente possível. Às vezes a gente enxerga uma mudança que tem que passar pelo Congresso Nacional, mas a gente tem um relacional tão importante na nossa cara que é sindicato. Sim! Que é sindicato. A reforma trabalhista deu um poder muito importante, muito interessante nessa relação negocial. A gente tem aquela birra, né? Ai, meu sindicato é chato. É chato, mas a gente precisa deles, né? Ele pode ser seu parceiro e não ser o seu inimigo, né? E a gente, fazendo uma pincelada, até, pessoal, no nosso canal do DP Fora da Caixa, no YouTube, tem um webinar que nós gravamos há alguns dias atrás e a gente fala um pouco disso. E é ótimo a Karina vir confirmar essa relação do parceiro de negócio, ser um aliado das lideranças e sair dessa reatividade. E às vezes a gente até... Bom, claro que a gente trabalha com várias estruturas, né, Karine? Tem pessoas aqui que estão em escritório contábil, que é um formato, tem pessoas que estão em empresas de fato, mas eu acho que esses conceitos se aplicam muito bem na prática a todos esses formatos. São pessoas, são gestores, são dados que eu posso tratar da mesma forma e fazer o planejamento da mesma forma. Mas, Aline, é interessante você falar, só fazendo um parênteses aí, mesmo quem está em escritório de contabilidade tem uma estratégia. Vou atender que empresa de que tamanho? Quem são os meus clientes? Qual é a estratégia do meu cliente? Qual o valor que eu estou gerando? Então, tem uma cultura associada. Ah, não, estou no escritório, não tem cultura. Tem a cultura do dono, tem a cultura do contador, daquele fundador, que seja grande, que seja pequeno, mas existe. Então, a cultura está instalada em qualquer organização. Né? A gente que é isso que é o nosso papel aqui, é ajudar a formalizar isso um pouco mais. E sair dessa cadeira, lá da salinha do DP... E ir até essas pessoas, e ir até as lideranças, entender o que está acontecendo. Tem um problema de ponto aqui, você está extrapolando os limites de horas, ou está avançando em alguma política que está avançando em questões de cultura e de valores. Como que eu posso? Porque isso impacta, por vezes, diretamente na nossa área. Eu costumo brincar que tudo morre no DP. Tudo, é impressionante. Porque ou vai culminar num desligamento, às vezes até meio litigioso, que gera um passivo trabalhista, ou vai gerar uma insatisfação, ou o RH que contrata de alguma forma, o DP vai lá e tem que terminar este processo, né? A depender do que tem de política, quem infringiu o quê. Então, se eu não conheço o fluxo, a rotina das minhas áreas, como que a minha liderança pensa, se eu vou treinar, se eu vou engajar, não tem como eu ser um agente de soluções e um parceiro de negócio. Então, eu falo muito isso. Saia do seu lugar e vá até essas pessoas, converse, entenda. Você não tem que dar solução para tudo. Mas dentro daquilo que te compete, que você já tem, que é extremamente estratégico, que é dado técnico, você consegue contribuir muito. E aí, de repente, a gente até falar de novas habilidades, né, dentro desse contexto que o DP pode... Eu não aguento, né? Então vamos pensar fora da caixa? Vamos. Você acabou de falar, assim, a frase que você usou foi, tudo morre no DP. Vamos ressignificar e vamos colocar tudo nasce no tudo DP? Tudo nasce no DP, Esse perfeito. Novo profissional, mais ativo, mais protagonista, mais empático, né? E menos reativo a uma legislação posta, sem buscar soluções. E aí sim, cabe relações interpessoais desse profissional, né? Vocês são considerados, vocês de departamento, profissionais muito quadradinhos, muito processuais. Rígidos. Que maravilha! Mas vocês fazem o processo para quem? Para gerar valor em quem? Então, é preciso abrir um pouco esse olhar para fora do departamento pessoal e deixar as coisas nascerem, não morrerem mais lá. Eu quero uma contribuição sua aqui. Então, mas antes eu vou... Eu gosto muito de frases, né? E eu acabei de anotar, vai para o meu registro. Deus, eu acredito, pro resto, fatos e dados.
Na nossa empresa, na Tron, eu faço questão de quando está entrando o grupo de pessoas, eu faço onboarding e falo sobre cultura. Que maravilha. Acho que é o meu papel fazer isso. E uma nesse onboarding que a gente fala é que a Tron é uma empresa data-driven metrics, quer dizer, uma empresa orientada para dados e fatos. Né? Que aqui a gente lá precisa ser, né, doido com esse item. Por quê? Porque lá é comum tudo que você vai fazer falar isso. Bom, beleza, me traz uma evidência, né? Me traz uma informação. Então, que bacana, essa frase vai para o meu rol de frases agora, daqui a pouco, viu? Vamos A fazer um Giovana corte. vai começar a ouvir isso lá, eu falar isso lá. Deus, eu acredito, o resto fatos e dados. Pronto, agora vai pro Instagram. By Karina. E aí, eu queria ir num assunto importante. Nós temos empresas que nos ouvem aqui que o profissional de DP faz o trabalho de RH e DP, porque não tem, às vezes, o RH lá. É uma empresa que está em fase de crescimento e ela ainda tem só o profissional de DP. E eu tenho empresas que têm o profissional de RH e o profissional de DP. E aí, para não deixar passar, eu quero que você me dê mais força para esse assunto, que é o tal do business partner, que o profissional de DP, quando ele está sozinho, ele tem um pouco mais de responsabilidade sobre o todo da cultura organizacional. E quando eu tenho os dois, ele é um BP, ele é um business partner aí. Então, me dá uma força aí para pegar esses dois exemplos de quando ele está sozinho, né? Ele é o responsável por tudo na cultura, e quando ele é de par com o RH, como que a gente potencializa isso? Acho que a tua experiência ajuda bastante nesses dois aqui, porque tem o profissional de DP que ele está sozinho, eu que faço tudo. Sim. Então, como eu faço, e quando eu estou com um par, como é que eu trabalho também para potencializar? E é muito comum, né? A gente chegar com a consultoria nas empresas e aí eu pergunto para o CEO, para o fundador, mas me conta um pouquinho do seu DP. Não, meu DP meu RH faz folha, fecha o ponto. Não, quem faz recrutamento e seleção? Os líderes, né? Então, assim, não tem a estrutura de processos de RH. O que é muito comum, né? Muitas empresas comum, muito né? comum. E aí começam a ter alguns dados ali de incômodos da cultura, porque quando a gente tem uma pessoa sozinha, dependendo do tamanho da empresa no DP, o foco dela é garantir, de novo, né? Que a remuneração esteja correta e completa, os benefícios e etc. E isso atrelado em políticas que traduzam a cultura. Então, aí eu acredito que a gente acaba trazendo esse profissional mais para dentro da caixa ainda. Mas mesmo assim, ele tem dados para ir lá e provocar, né? Provocar uma mudança de política, provocar um benefício diferente. É ele que escuta na rescisão, é ele que vai no sindicato, é ele que olha para isso. Então, ele tem esse papel que pode ser um provocador, né? De trazer alguma coisinha ali, como ele está sozinho, ele ainda tem condições de provocar. Quando existe um RH em conjunto, eu acho que o profissional de DP, graças a Deus, chegou alguém que vai cuidar disso. Eu não aguentava mais. Eu não aguentava mais tirar dúvida, o pessoal vem aqui, eu tô fechando folha, enfim. Tem até um profissional de DP que eu adoro muito, que é o Zago, né? Tá sempre com a gente no DP Results. Um beijo, Zago, pra você. E ele tem lembrei do perfil dele no Instagram, que é Rotinas do RH, em que ele faz muito meme de profissional de DP, isso, né? O profissional acaba ficando muito sobrecarregado. Então, primeira coisa, para um profissional de DP sozinho, manter os papéis, os processos corretos e completos, o que eu posso automatizar? A primeira coisa, o que eu posso ganhar tempo, ser mais produtivo? É trazendo uma Tron, é trazendo uma Max Folha, é trazendo alguma solução para que eu possa também... Às vezes até manualmente mesmo, né? Só melhorar um processo, né? Ou que seja o santo Excel, Sim. né? Mas olhar para isso, aonde eu posso liberar tempo e ser mais produtivo. Ganhar horas. E aí sim, focar um pouco mais na solução e nessas provocações com os dados. Quando eu tenho um RH, é parceria. Eu não vou abrir mão daquilo que eu já sei. Né? Eu vou ajudar esse RH, inclusive com os dados. Porque se tem um RH chegando ali novo, ele nem dado ele tem para poder conhecer dessa cultura, conhecer desse custo de folha, conhecer desse turnover, do absenteísmo, ou seja, está tudo dentro do meu sistema ou dentro do meu controle. Quer dizer, eu vou levar isso para a minha diretoria, ou para o CEO, às vezes tem estruturas mais simples, ou para o dono, né, que é a situação. Baseado em dados, eu começo a levar até o processo de gerar cultura dentro da empresa. É disso que nós estamos falando? Com certeza. Porque quem nos ouve, às vezes, diz, cara, você não sabe o problema que eu estou passando aqui, meu chefe não dá moral para mim, para essa situação. Eu acho que você está dando um caminho de como que eu
começo a levar cultura. Né? E É às isso. vezes as pessoas têm a impressão de que, nossa, vou trocar o pneu do carro andando, né? Eu já tenho que fazer tudo isso, eu ainda tenho que gerar dados para tomada de decisão. É mais simples, são dados simples que já estão ali só para você começar a fomentar uma cultura de resultado Da também. luz. Dar evidências, né? Para Luz. tomadas de decisão. Então, às vezes, é um turnover que nunca foi calculado. Gente, eu chego em empresas que não tem mesmo. Sim. Então, e é simples, eu sento ali 20 minutos, seja inconformado, vá no Google, baixa a planilha, tem pronto. Então, você nem precisa reinventar a roda. Usando, então, inteligência artificial no chat GPT, hoje você constrói tabelas salariais, gente. Se você colocar lá, você der o prompt correto, você consegue estabelecer os níveis de tabela salarial. Então, assim, a tecnologia está aí para a gente usar a nosso favor. De novo, seja inconformado, seja protagonista. O que está te incomodando hoje no DP que você pode automatizar, ser mais produtivo e aí sim ter um olhar mais estratégico para tomada de decisão? Às vezes é um indicador que vai mudar o jogo. E não é que eu vá mudar a cultura. Como eu disse, a cultura ela é top-down, mas eu posso ser um influenciador muito positivo nisso. Fazer mais uma provocação, até porque a Aline também vive muito isso, uma empresa que a cultura não está estampada. Ela existe, como a gente já viu aqui, mas ela não está estampada, ela não está lá na parede, Escrita, ela não né? tem, ela tá no subconsciente das pessoas, porque eu ainda estou transformando a minha empresa, eu estou modernizando ela e estou levando valores. Então eu queria a opinião de vocês duas até a respeito desse assunto, eu tenho valores que eu identifico no relacionamento com os profissionais com qual eu estou trabalhando, que vai para a tua primeira frase, para não ser comido, né? No almoço, a cultura não ser comida. Quer dizer, às vezes o dono, o líder, o principal gestor não sabe de um valor que está lá e que o profissional do DP percebe isso. Este é um caminho para começar a levar o lance da cultura, porque ele está observando nos corredores, nos papos, nas entrevistas. Esse talvez seja um caminho para que você comece a levar essa transformação para dentro da empresa. Uhum. Quer falar, Aline, da sua vivência? Depois eu arremato Quero. aqui. Isso é interessante, é uma coisa assim que de fato às vezes a gente não dá importância. E aí, só voltando um pouquinho no que a Karina falou sobre tudo nasce no DP, eu amei. E aí eu fiquei aqui Vamos criar um hashtag? Vamos Hashtag. criar! Eu fiquei aqui Pronto, refletindo vamos subir a porque hashtag. e aí eu lembrei de algumas coisas que já aconteceram, mas fazendo uma pincelada no que você falou, né? Às vezes a gente chega na área para implantar um RH e começa no DP, porque o básico tá com DP. Cara, eu confesso para você que até eu me peguei aqui. Nossa, é verdade. E é uma coisa simples, que às vezes a gente não pensa no dia a dia. Então não precisa ser super disruptivo. Não precisa ser algo, nossa, como é uma ação enorme. Não, é muito básico. As empresas precisam do básico às vezes, né? Mas voltando aqui à sua colocação. De fato, muitas vezes o DP, por mais que ele não queira ser tão relacional, que aí é um assunto que a gente vai falar daqui a pouquinho, é ele que escuta as pessoas o tempo todo. As pessoas têm essa liberdade, porque acho que às vezes o RH vai levar isso para o gestor ou vai levar para o CEO. E de alguma forma, eles têm essa liberdade de estar com o DP. Não sei, vou usar um termo talvez seja até errôneo, mas me parece que o DP é mais isso como gente como a gente. Sim. O cara que sofre como eu sofro. E ele escuta, de fato, várias queixas, né? E aí, esse papel, muitas vezes, a gente não reverte em solução. A gente entra na queixa junto. A gente é queixoso junto, porque a gente já se acha desvalorizado demais. O patinho feio, porque não participa de nada, né? Então, é muito mais para corroborar e, de fato, a gente precisa sair desse loop. Ok, o que eu vou fazer com isso, né? Como é que eu transformo tudo isso? E aí, agora eu passo para você. Como pegar essas queixas e levar isso para frente, sem parecer um fofoqueiro? Nossa, muitas coisas que passam na minha cabeça para eu poder responder. Mas antes, bem assim, pragmático, Gels, a gente tem 3 características da cultura organizacional, mesmo que ela não esteja estampada, que são visíveis em qualquer área. E não precisa ser só o DP, mas qualquer profissional protagonista e que queira levar soluções de cultura, né, para a empresa.
A cultura da empresa está estampada em 3 coisas. Quem eu contrato, quem eu promovo e quem eu demito. Quem contrata passa por onde? Pelo departamento pessoal. Quem eu promovo passa por onde? Pelo departamento pessoal. Quem eu demito passa por onde? Pelo departamento pessoal. Nós temos uma pesquisa de clima interno num profissional interno que vocês não param para escutar. O dia que esse profissional pegar tudo que ele escuta, isso que você está falando, aquilo que ele olha de cima como um sistema, cara, eu tô contratando gente demais nesse perfil aqui, tá? Não é para essa área aqui, esse salário aqui tá muito acima do que a gente tá pagando. Nossa, nós estamos promovendo vários familiares de uma área. Estou dando exemplos aqui, né? Nossa, nós estamos demitindo pessoas que a gente contratou nessa área aqui com menos de 90 dias. O profissional tem uma pesquisa de clima na mão dele, porque quem eu contrato, quem eu promovo, quem eu demito, está aonde? No departamento pessoal. Se a gente pega esses 3 dados e faz uma análise bem criteriosa, tirando o viés emocional, que aí é a minha resposta, eu me torno queixoso junto porque eu também estou sem fit cultural. Então, será que eu estou em que avaliar, eu como profissional de DP, se aquele lugar está me cabendo? Ou se aquilo ali já virou tanto, que eu já estou tão insatisfeito com o que eu estou vendo acontecer com a cultura, que eu também me contaminei e não sou mais um agente de mudança. Então, primeiro profissional de DP, coloque a máscara em você. Eu tenho falado isso muito, né? Olhe para você, se conheça, o que você não abre mão como seus valores. Quando a gente começa a perceber algo de errado, normalmente todo mundo está vendo também. Porque o que é certo, ninguém vai olhar para o certo. Quando começa a chamar atenção é porque é algo que está fora dali de uma política ou de um processo mais ético e etc. Então, comece a observar o que você não abre mão, quais são seus valores, e se você está disposto a comprovar aquilo com fatos e dados e não com relações queixosas, né? Porque a gente tem muito vitimismo dentro da empresa, a gente tem muito as pessoas trazerem, não só para o DP, mas como para o RH como um todo, como se fosse um departamento de soluções, né? Aí eu costumo brincar, de verdade, eu falo que o RH é só RH, departamento de milagre é com Deus, né? Então, assim, ali a gente pode ouvir, e eu falo, assim, dando uma dica para os profissionais, para os amigos de DP e de RH, eu sempre pergunto à Aline, eu falo assim, Aline, isso você está me dizendo, você quer que eu leve adiante com uma queixa, e eu vou buscar os dados, você quer trazer seu líder aqui para a gente conversar juntos agora, e eu também vou mostrar os dados, ou você só está fazendo um desabafo e eu vou considerar isso como pessoal e não vou fazer nada com essa informação? O que você quer? E aí eu gero consciência no colaborador. Porque às vezes ele tá ali só num papel de vítima, tá só ali num queixoso, mas tá ótimo, ele tá gostando, mas ele quer ali só para poder desabafar alguma coisa. Então tá bom, desabafou, também vou zerar o meu baldinho, não vou levar aquilo adiante. Mas se houver recorrência, eu preciso ficar atento. A bola pingou bem aqui para poder entrar num segundo tema aqui, como que a gente pode pegar esse profissional de DP e mostrar como é que ele pode ser um agente de mudança. Eu fiz uma provocação, você falou, e como você é muito boa de exemplo, então é dizer o seguinte, visto que contratação, promoção e demissão passa por lá, e isso são pesquisas online que eu estou fazendo todo dia, toda hora, claro que tem empresas com mais movimentação e menos Sim. movimentação de pessoal, mas isso é comum nelas. Me ajuda aí para poder dizer como que esse profissional de DP pode ser um agente de mudança. Então, estamos olhando para a maioria das empresas em que a cultura ela é tácita, mas ela não está na parede, ela não está formatada. Então, esse profissional como agente de mudança, como é que ele aproveita estes momentos e traz um exemplo de alguma coisa que ele captou ali e que você acha que pode virar um valor? Porque você trabalha o tempo inteiro com empresas que vão colocando o que é valor, como você deu o exemplo da fé, como que ele capta um valor ali nessas movimentações que ele teve e transforma isso lá com o dono da empresa, com o CEO, com a diretoria num valor. Começa a levar isso para ser um valor da empresa. Ele é um agente de mudança que começa a dizer, eu estou percebendo isso e a gente precisa levar para a parede isso. Exemplo, né? Adoro. Tem um valor que é forte em um dos clientes, estou lembrando aqui, e que veio muito de provocações da área mesmo, né? Que é crescimento contínuo. Ou seja, eu estou promovendo tanta gente que está entrando e estou promovendo rápido, por que isso não é um valor da empresa? Uma formação continuada, ou um desenvolvimento de pessoas, ou aposta em pessoas, e de repente ninguém nem está olhando para isso, mas eu estou promovendo mais internamente do que buscando no mercado, e de repente isso está ali na minha base, eu falei, nossa, eu promovi 10 pessoas esse mês e o recrutamento de seleção foram 2.
Opa, a gente está acelerando o nosso processo de desenvolvimento. Será que isso não tem que ser um valor? Valorização de pessoas, né? Olha aí, valorização, reconhecimento, isso passa a ser... Bom, isso está ligado à nossa estratégia de crescimento, ou mesmo que a gente esteja numa estratégia que não seja de crescimento nesse momento, mas a gente está valorizando a prata da casa, algo nesse sentido. Isso vira uma política, vira valor, e de repente vira um processo interno, né? Vamos olhar primeiro para dentro, para depois de fato olhar para fora. Ainda mais no momento de apagão de talentos que a gente vive em todos os lugares, né? Profissionais de DP, inclusive, estão sendo super valorizados. Eu recebo vaga de DP 5 por dia, todo dia. E eu recebo pergunta todos os dias se tem gente para indicar. Tá um apagão. Bom, Gostei. Acho que conseguimos caracterizar um exemplo para poder alertar quem nos ouve aqui de dizer o seguinte, está na sua mão, né? Você tá vivendo isso todo dia, dê luz para esse item que vai ter um impacto enorme dentro da empresa. E para quem está vindo, né? Imagina você estar sendo, então, recrutado por uma empresa que um valor dela é o reconhecimento profissional. É a possibilidade de você ser, né, ganhar escala dentro da empresa, crescer, de ser reconhecido. Muito bom. E uma outra também que me vem à mente agora é volumes muito fortes de demissões em uma área específica. Opa, será que ele não tem algum problema ético, algum problema de liderança? Será que eu não preciso ir ali olhar para aqueles dados? Um outro exemplo real, de novo, fatos e dados. Eu tive a oportunidade de entrar numa empresa uma vez e com um time de RH fazendo diagnóstico, eu falei, gente, me dá as entrevistas de desligamento. Tinha uma reclamação específica de uma liderança. Não tem. Turnover segmentado. Eu quero ver ativo, passivo e por linha de produção, uma indústria grande. Porque eu quero ver, né, se tinha algum problema em alguma linha específica. Não temos. Absenteísmo. Não temos. Falei, então a gente tem que construir, porque não tem como eu tomar decisão em fofoca. Tô perdendo informação. Né? Não tem jeito de tomar decisão. Moral da história. Passados 2 anos, a pessoa que estava em evidência se transformou um gerente de produção industrial e que estava na linha do RH atual para ser mandado embora. Não tinha problema com a liderança, tinha problema com outros aspectos dentro da organização e que seria tomar uma decisão baseado em alguma característica pessoal, algum viés emocional ali de alguma última demissão. Então, a gente tem que tomar... Isso que eu tô falando, isso é influência de cultura. Então, é não tomar decisões emocionais, isso acho que é um aspecto muito forte do DP, e nem deixar com que líderes tomem. Peraí, vamos olhar isso aqui? Vamos olhar esse custo na folha? Vamos olhar esse impacto nesta linha de produção? Vamos segmentar esse indicador? Eu não tenho agora, mas eu posso te ajudar. Né? Não vamos tomar decisão baseada na emoção, porque a gente acaba metendo os pés pelas mãos. Eu gostei muito de um exemplo que eu acho que vale a gente dar uma dica para quem ouve a gente aqui, porque às vezes é o seguinte, você tem um turnover baixo. Então, você não tem no processo formal seu, por exemplo, entrevista de desligamento. Porque é 2 por ano. Sim. Tá certo? Mas eu não lembro nem o que eu almocei ontem. Tá certo? Então, como é que você vai lembrar quais foram os principais fatores de uma demissão de 6 meses atrás? Então, eu acho que a dica que você está reforçando, porque às vezes a gente pensa que aquilo que a gente faz nas empresas que a gente tem, que é, por exemplo, ter a formalização de uma entrevista de desligamento, um formulário, que todo mundo faz. Uhum. Então, para todo mundo que está nos ouvindo, eu acho que esse reforço é importante, dizer, se você não tem, implemente, mesmo que seja pequeno, porque o dia que você quiser olhar sobre isso, né, o dia que você quiser analisar por que houve uma rescisão, por que houve uma demissão, você não vai ter. Então, estou entendendo, né, Aline, que aqui a gente está ficando uma dica legal, porque parece que como a gente faz como rotina na nossa empresa, que todo mundo faz. Não né? faz. E aí, talvez só para dar uma calibrada, pessoal, porque assim, quando a gente fala certas coisas, automaticamente a cabeça do profissional de DP, e aí aqui eu fico pensando, todos os times, nos operadores, é muito engraçado, né? Automaticamente, quase que geral, fala assim, mas isso não é meu, é do RH. Sim. É o RH que aplica isso, é o RH que aplica isso. Sim. Mas na grande maioria das vezes, a gente arquiva aquele negócio. Morre no dossiê. Morre, não. Esse morre mesmo. Vai parar lá no dossiê do colaborador. Não o DP morre, nasce um dado, hein? Nasce o dado. Perfeito. Cara, eu tô amando esse negócio. Esse nasce. E aí, eu tenho essas informações, o que eu faço com isso? E aí vem a questão do inconformismo, né? Desse sair do lugar. E aí eu até quero aproveitar também
a gente voltar um pouquinho sobre a história do apagão. E aí, Karina, talvez uma questão mais provocativa, né? Agora, olhando por esse lado que você atua muito, que é estar em contato com os CEOs, estar em contato com os gestores. Eu vejo que esse apagão tem várias motivações. Algumas, o profissional que está descrençado, não quer mais estar na área. Outros que não vê valor, quem está chegando, né? Mas será que eu vou ganhar dinheiro com DP? Dá para ganhar, mas as pessoas não querem ter esse tempo de aprendizagem, porque é muita coisa. Mas olhando sob a outra ótica, sob a ótica do mercado, também é porque o mercado tem exigido um posicionamento diferente desses profissionais? Eu acho que é uma mescla. Uhum. Eu acho que existe aí um motivador de cada um, né? Uhum. De querer buscar novos olhares e não só focado no processo. E aí não é só com profissional de DP, são profissionais que são mais operacionais. E aí eu quero escutar do Gelson, né? O que vem pela inteligência artificial para ajudar esses profissionais a serem mais produtivos e menos operacionais, que aí eu acho que isso vai ajudar muito esses profissionais a quererem continuar na área e ter uma perspectiva de carreira, inclusive com um olhar mais tecnológico, né? Que é uma disrupção na própria carreira. Então, eu acho que é a gente, como empresa, como fundador, dar o caminho. Olha, eu quero ir por esse caminho. Vamos estudar junto um pouco mais de tecnologia, vamos nos tornar mais produtivos, vamos garantir seu tempo em coisas que são estratégicas, em análises que são mais poderosas para a organização. Eu acho que o líder, né, seja o fundador, seja o gerente da área, ele precisa dar esse caminho e entender qual é o motivo daquele colaborador. E aí eu acho que é uma visão muito individual, né? E que eu tenho trabalhado muito em empresas, qual que é o seu propósito. Não é possível, e eu estou vendo, principalmente essa nova geração chegando, né? Qual é o seu motivo? Porque não é possível, gente, que nós vamos acordar todos os dias para ir trabalhar só para pagar boleto. E aí, uma das coisas que eu tenho trabalhado muito é qual o sonho dessa pessoa? O que conecta ela a vir trabalhar e entregar o seu melhor? O que ela quer conquistar na vida dela? Então, eu acho que esse caminho de conhecer de verdade a pessoa que trabalha com você, a empresa, né? Se importar genuinamente com o sonho daquela pessoa e querer contribuir, tanto quanto ela possa contribuir com o seu negócio, vai mudar o jogo. E aí sim a gente está falando do famoso Employee Experience, que é a experiência do colaborador. Isso está na liderança. Então, a gente precisa trabalhar nossos líderes para que eles entendam quem são essas pessoas, quais os sonhos delas e o que cada um tem de motivo para vir trabalhar. E eu acho que a partir daí a gente começa a construir relações mais saudáveis de trabalho. Fácil? Não. Possível é. Possível é. E isso impacta diretamente a partir do momento que eu começo, né, por aliar propósito e valores, propósito da empresa e das pessoas. Também, você falou do Employer Experience. O DP também acaba, no final das contas, garantindo que a marca empregadora, que é o Employer Brand, também se fortaleça, né? Totalmente. Fala um pouquinho pra gente. Eu acho que não foge muito sobre o Employer Brand também. Eu gosto de pensar ao contrário, né? Fora da caixa, né? Vou fazer para vocês uma pergunta, né? Qual que é a marca empregadora de vocês? Qual marca que vocês brilham? Olha, cara, eu queria ter trabalhado nessa empresa. Mesmo sendo fundadora da minha hoje. Uma que fala assim, nossa, essa é a minha marca empregadora. Quem é? Já pararam para pensar de vocês? Querem falar? Podem falar? Eu acho que para quem trabalha na área de TI, Apple é um sonho, né? É uma marca porque empregadora é uma marca fortíssima. empregadora fantástica, porque ela não fala só de produto, né? Ela fala de experiência, ela fala de entender hábitos de consumo, de surpreender os hábitos de consumo. Então, é sempre um ícone, né? Que ótimo. Que é uma empresa maravilhosa que todo mundo, acho que sempre naquilo que a gente vai falar de TI, ela sempre é uma empresa que é referência por isso, né? Não é só por fazer produto, é por ir além disso, né? É se preocupar com pessoas, entender comportamento e tal, acho que é isso. Por exemplo, vou trazer aqui uma questão da Apple. E a sua? Olha, eu vou confessar que talvez eu nunca tenha refletido muito sobre isso. Tem empresas que eu admiro. Mas não sei, acho que eu não tenho uma específica. Pensa aí um pouquinho, tá, assim. Vou pensar. A minha, toda vez que eu penso em marca empregadora, é a Natura.
Né? Boa. Uma marca brasileira, eu sou brasileira, assim, eu sou né, do samba, do carnaval e da Natura. Tenho orgulho do que a Natura faz no nosso país e eu acho que ela é uma empresa muito à frente do tempo dela no que diz respeito, inclusive, à legislação trabalhista. Então, e a sustentabilidade e a preservação ambiental, ela traz isso no DNA, isso é cultura, né? Então, a marca empregadora, o employer brand, fala de uma cultura que transcendeu as paredes. Apple. O propósito da Apple, né, dentro que é do Simon Sinek que fala, dentro do Golden Circle, o Golden Circle da Apple é desafiar o status quo, o propósito deles. Claramente. Então, é tudo isso que você falou, né? Olhar para a experiência, é ver o que eu não estou fazendo ainda para aquela experiência ser verdadeiramente uma experiência de imersão tecnológica que não é um produto. Esquece o produto. O produto é secundário, digamos assim, né? Mas olha que legal. O DP fora da caixa, o que vocês estão fazendo, gente? Desafiando o status quo do profissional de DP. Vamos sair desse lugar e vamos pensar de forma diferente? E é possível. Mas olha como é difícil pensar de forma diferente. Então, eu acho que é uma semente que a gente está plantando agora de fazer com que esse profissional possa ampliar os horizontes dele, né? Ampliar a atuação dele. Não ser extremamente especialista, mas ser especialista contributivo, colaborativo, relacional. Porque tem um relatório da McKinsey, agora lembrando, que ela traz 2021, falando que 40% de mais produtividade vão depender de relações socioemocionais. Se esse profissional de DP não sabe o propósito dele, não está conectado com as novas tecnologias, não vê sentido mais no trabalho dele, não está conectado com a estratégia da empresa, ele realmente é um operacional e ele está muito frustrado. Então, por isso, precisa colocar a máscara nele, se conhecer, ver as possibilidades e qual é o meu sonho de carreira. E aí o líder potencializa isso e sai todo mundo da caixa. E olhar para outra provocação que você fez, né? Esse lugar me cabe, porque às vezes a gente fica justificando que a empresa... Mas será que esse lugar me cabe? Eu tenho falado muito disso também. Eu não sou obrigada a estar em certos ambientes, né? Então, eu posso voar em outros. O ideal é que a gente faça essa provocação para os líderes também em geral. Olhe para a turma do DP. E aí, há um tempo atrás, eu falava um pouco a respeito disso, assim... Falei um pouco mais a respeito disso nas consultorias, principalmente. Porque a minha geração, por exemplo, de DP, eu não sou tão nova assim, como pareço, já são 20 anos de estrada, eu fui criada por aquele DP que saiu do CAGED da Cefip, da máquina de escrever. É um cara da datilografia está no E-Social hoje. Rígido. Eu chorava todos os dias no meu primeiro emprego. E aí, e muitos após mim, talvez pessoas de 6 anos atrás, 10 anos atrás, foram treinados por profissionais com essa mentalidade de DP legalista, operacional, papel, você tem hora para chegar, não tem hora para sair, tem qualidade de vida e tudo mais. E aí fazer essa provocação também aos gestores que nos escutam, para ter esse olhar, desenvolver essas pessoas também, apoiá-los, né? O DP, claro, o profissional sair do seu lugar e buscar novas habilidades, mas os negócios também fazer isso em parceria, sabe, Karen? Eu acho importante também. Às vezes a gente sente essa falta, sabe? Ontem eu fiz uma live que eu falei exatamente isso. Liderar hoje não é a mesma coisa que você liderar 5 anos atrás, que dirá 10, né? Então, assim, num pós-pandemia, o líder hoje, ele precisa também, a gente está colocando tudo na conta do líder, né? E é muita coisa para o líder também, né? A gente tem que ter empático com esse líder também, né? Claro. Mas os motivos mesmo e a liderança, ela tem um papel fundamental nessa disrupção do DP, né? De trazer esse pessoal para o jogo, de mostrar e referendar a importância desse profissional dentro da empresa. Eu acho que esse papel da liderança, seja o líder direto do RH, seja o controller que precisa dos dados da folha para mostrar ali no seu resultado, na sua DRE, enfim, seja quem for o tomador de decisão, que está, né, muito próximo, que explorem a importância desse profissional. Como que seria, eu queria falar o contrário, né? E como que seria o seu dia a dia sem esse profissional? Será que as pessoas já pararam para pensar nisso? Você me fez uma meia pergunta e eu quero responder, que eu acho que pode ajudar. Você me perguntou assim, meio en passant, o que você acha que a inteligência artificial
vai mudar, né? O que está por vir. Eu acho que tem muita coisa que já está aí, né? Não chegou para todo mundo, mas é uma presença verdadeira, real, e eu posso transformar isso num exemplo. Por exemplo, aquilo que você e a Aline falaram muito aqui de dados, de informações que a gente tem. Então, uma coisa que certamente vai nos ajudar com a inteligência artificial é previsão de turnover. Preditivo, né? Análise preditiva. Análise preditiva de turnover. Por quê? Porque nós estamos falando de empresas que pouco turnover têm, mas estamos falando de empresas gigantes que têm muito turnover. E o que é que está trazendo? Quer dizer, esse é um trabalho que eu posso emprestar para a inteligência artificial e que eu não preciso gastar tempo para pegar centenas de fichas e fazer um comparativo. Esse comportamento era assim, mudou para esse, mas está aqui. Eu estou te dando uma dica do que eu acho que é o motivo principal da previsão de turnover. Então, esse, por exemplo, dentro da nossa área, da área de DP, que ela é muito de dados, a gente vai ter muita coisa desse tipo. E que você, então, vai olhar essas informações e decidir o que eu preciso fazer para corrigir, o que eu posso fazer. E para completar e devolver para você, que certamente você já vai ficar aí louca para poder falar alguma coisa disso, é o seguinte, você falou sobre o ChatGPT. Sim. Então, eu acho que a gente precisa ter a curiosidade de começar a usar o ChatGPT para algumas coisas. Você ir lá no prompt, o prompt, então, é uma linha, assim como tem, né, a gente não tem problemas de falar marcas assim como eu vou no Google todo dia e pergunto qualquer coisa. Sim. Né? Vai chover hoje? É uma pergunta que eu posso fazer, você ir no prompt do ChatGPT e fazer uma pergunta. Eu trabalho com o meu aberto, tá? Então, era isso que eu queria dizer. Então, o que eu tenho percebido é que o ChatGPT passou a ser companheiro de um monte de profissionais o dia todo aberto. Sim. Porque eu tenho uma pergunta para fazer, faço para ele. Por quê? Porque ele tem uma base gigantesca de trilhões de informações que vai compilar e te dizer. Esse é um ponto de vista que eu tenho. E cada dia mais isso vai acontecer. Então, os profissionais da área de marketing, os profissionais da área jurídica e os profissionais que estão descobrindo que ele está lá. Então, eu falando com um especialista, né, meu amigo querido Vandré Salles aqui, que é um abraço para o Vandré. O craque nesse assunto, dizendo, olha, eu acho, né, tá aí já, que uma profissão vai ser engenheiro de prompt. Sim. É o que eu vou perguntar e como eu vou perguntar para que ele me responda. Por quê? Porque, inclusive, tem nas respostas, às vezes, ética, tá certo? Sim. Valores, você não passar da conta, você falar sobre negros, brancos, pardos, condição LGBT e tal, como você perguntar, porque às vezes o ChatGPT não pode tomar partido, mas como eu posso fazer uma pergunta onde eu não invada essa privacidade e eu posso obter dados que eu quero. Então, eu acho que isso é um pouco. A inteligência artificial, ela tem que chegar agora para o profissional de DP, ele tem que abrir o prompt lá e aprender a usar, porque isso vai ajudar ele na vida dele. E todos os profissionais, né? Onde há padrão, há chance da gente fazer predição, né? Sim, sim. Então, esse é um dos dados mais importantes aí que eu acho que vai nos ajudar com tomadas de decisão a esse profissional ser realmente o interlocutor dessas questões de provocações para melhoria da estratégia da empresa. A inteligência artificial está aí. Ontem, não sei se vocês viram, né? Primeira implantação de chip no cérebro, Elon Musk colocou. Então, o que está vindo pela frente, eu acho que é muito maior do que a gente pode imaginar. Sim. Mas não tenham medo, né? O que eu ia falar é exatamente isso. Acho que o profissional de DP precisa levantar e tirar um pouco desse viés do medo, né? De se colocar atrás apenas de legislação trabalhista e realmente ousar mais. Conversar mais, escutar mais, fazer mais parcerias estratégicas dentro das organizações, estar mais próximo das lideranças, escutando o que eu acabei de falar, né? A dor do líder. O líder hoje realmente tem muitas dores e tem muitas oportunidades de você ajudar as pessoas a tomarem decisão dentro da empresa. Então, esse papel de vou tirar esse medo e vou realmente buscar ser mais proativo e ajudar as pessoas. Eu acho que esse propósito de ajuda pode motivar muito profissional de DP que está ali se sentindo subutilizado, só executando processos. E aí se colocar no lugar de humano. A minha humanidade está a serviço do que nessa empresa hoje? Será que é de ajudar os líderes? Será que é de ouvir alguém no momento de desligamento? Será que é de provocar algumas coisas com a minha capacidade de análise? E aí eu estou ligando essa pessoa no melhor que é o humano dela, né? Eu acho que talvez esse seja um papel importante para o DP pensar.
aonde que eu estou me ligando no meu humano de volta e que eu possa contribuir de forma mais macro para o trabalho, para esta empresa, para a minha vida. Né? E a jornada do autoconhecimento que você já citou tem tudo a ver com isso, né? Então, eu me conheço e aí a Karina tem, com certeza, tem mentorias que eu sei que ela tem, né, Karina? Pode ajudar muitos profissionais de DP, não só de RH, a gente tem que desmistificar isso. Quando a gente fala de gestão de pessoas, nós estamos totalmente inseridos nisso, né? Então, ajudar essa galera a se autoconhecer e trazer o seu melhor dentro dessa... E até entender quais habilidades eu, de fato, preciso investir mais ou menos, né, Karen? É tão interessante que hoje a Believe tem uma metodologia mesmo de engajamento de profissionais e causas. Eu tenho um caminho do engajamento. Dentro desse caminho, eu tenho 6 práticas de RH que a gente trabalha nas empresas para design, redesign dessas práticas, enfim. E o profissional de DP, sabe onde ele fica nas minhas práticas? Reconhecer e valorizar. Legal. A legislação trabalhista, a folha, está ali, dentro de reconhecer e valorizar, porque eu estou valorizando o seu trabalho. Então, a gente tem que fazer um ressignificar dessa função, que eu sou só uma pagadoria, né? Eu não sou uma pagadoria, eu estou valorizando e dando condições de trabalho para as pessoas. E eu sou extremamente relevante, é o que eu acabei de perguntar. E a gente, sem o profissional de DP, o que a gente faria? Será que seria possível viver sem um profissional de DP dentro da empresa? Não é possível. Não é possível. Não é possível. Então, Não primeiro, é possível. meninos, se valorizem. Vocês são importantes. Muito. E isso vale um corte, viu, Gil? Ai, bom, e aí, vamos pegar o gancho disso que eu acho que também abre para o nosso próximo assunto, que é o DP como ser relacional. Acabei né? de falar. Né? É. Então vamos já partir para essa. Antes de entrar no terceiro, para fechar o segundo aqui bloco que a gente tem. Vamos lá. No profissional de DP como agente de mudança ainda, talvez seja uma hora, a pessoa não faz isso, mas é que a gente está aqui chamando esse profissional para aquilo que está dentro dele virar um monstro aí, ele possa crescer. Exemplos que você pode cooperar com a gente aqui de esse profissional fazendo processos de integração e de onboarding, né? Que é, então, recebendo a pessoa que está vindo de fora e tornar isso uma formalização que transforma a pessoa que está chegando, traz ela para um outro patamar, dizer, puxa, que empresa bacana que me recebe tão bem. Talvez a gente falar para esse profissional que está nos ouvindo que esse potencial está dentro dele, ele não faz, mas está na mão dele. Ele pode, ou pelo menos dar uma roupa melhor para isso, para fazer com que isso ganhe um up. Eu acho que isso fecha esse profissional como agente de mudança aqui. Eu sempre coloquei os meus times de DP para fazer onboarding. Sempre. Porque quem é o responsável? Quem que é o especialista na área? E no final, com quem as pessoas vão falar quando tiver dúvida? Então, essa carcaça que o profissional de DP, não, eu não falo em público, eu não dou treinamento. Mas na hora que o cara vai lá te procurar dar dúvida, não é você que resolve. Então, em vez de você falar para um, você vai falar para 10 e já vai falar para não gerar dúvidas, já vai otimizar o seu trabalho, né? Então, é de fato tratar esse profissional como o especialista no assunto e dar valorização e reconhecimento a esse profissional. Ele precisa estar à frente e mostrar que é ele que vai resolver o problema. Folha comigo é trazer responsabilidade, né? A responsabilidade e a autonomia para ele trabalhar. Então, folha comigo, processo trabalhista comigo, benefício é comigo, contrato, rescisão, ponto. Ou seja, tudo que impacta o dia a dia do colaborador repassa por esse profissional. Então, que a gente dê voz a eles. Muitos não querem usar a voz, mas eles têm. Então, eu vou junto, eu vou no primeiro, eu tô junto com você, a gente calibra, aquilo que você não souber não tem problema, a gente faz junto. Eu não tô confortável, então vamos 2 pessoas fazer. Eu não só tenho eu mesmo, então é você mesmo e a gente vai junto e vamos ajudando. E dentro daquilo que você sabe, com certeza você vai falar muito melhor do que eu. Muito melhor do que o seu líder, porque você é o especialista na área. Então, é extremamente relevante, até porque quando falando do employer branding, da experiência do colaborador depois, o primeiro contato que eu tenho com a marca empregadora é minha área de seleção, muito provavelmente, né? Depois da marca empregadora é minha área de seleção. Depois da área de seleção é o DP. Então, eu já fiz um primeiro contato, eu já tenho um vínculo com esse colaborador. Então, as 2 pessoas mais importantes a recepcionar esse colaborador é a área de seleção, que tem que estar presente, e a área de departamento pessoal. E depois o líder. Não tem como abrir mão disso.
Vocês concordam, gente, Com que eles têm que estar no certeza. onboarding? Com certeza. Então, eu acho que é isso, que às vezes a pessoa fala não tem hoje como a gente viver sem falar de termos em inglês e tal, é normal, isso faz parte da nossa rotina. Então, onboarding é você receber, o processo de receber e integrar esse profissional que está lá. O DP tem tudo a ver com isso. É como a gente falou, se às vezes eu tenho numa empresa RH e DP e o RH faz o onboarding, normal. Mas 90%, sei lá, um número gigantesco, não tem RH, só tem o DP. Ele é o que faz. Então, ele precisa formalizar, quer dizer, ele já está fazendo isso, mas agora eu vou, cara, dar uma roupa para esse assunto aqui, eu vou dar uma cara para ela, eu vou dar uma caracterização. Ó, estamos num processo de onboarding. É uma formalização, que a pessoa entenda, que ela compreenda que é um onboarding que ela está fazendo. Então, você, profissional DP, aproveite e valorize isso. Você já faz, mas então faça, mostre para as lideranças, dê um formato para isso, crie um processo, né? E mesmo que seja simples, e mesmo que sejam informações básicas, ele está fazendo, Sim. né? E ele está trazendo essa pessoa para a cultura. A gente começou falando de cultura, Sim. eu não podia deixar de falar. Quando eu recebo essa pessoa, dou as informações, ensino às vezes ela usar um aplicativo, ensino ela usar um benefício, eu estou fazendo uma integração. Formalize Por mais isso. simples que seja, eu estou fazendo uma integração. E o assunto do onboarding está intimamente ligado ao nosso próximo pergunta, nossa próxima colocação, que é a comunicação interna. Essa relação da comunicação interna com a cultura é fundamental. Uma coisa não anda sem a outra, né? Uhum. E às vezes a gente acha, mas é fazer fazer o manual de cultura, colocar nas paredes, mas isso precisa ter um engajamento. E a forma como as pessoas se comunicam dentro de uma organização é fundamental. E o onboarding é um método de comunicação, certo? Sim. E, e aí falando um pouquinho mais sobre comunicação interna e cultura organizacional, né? A gente já falou algumas coisas, né? No ato da promoção, da admissão, desligamento, né? E aí talvez a gente complemente com as questões de políticas mesmo do negócio, né? O DP com as políticas do negócio, com as políticas de RH, como que é essa interação, sabe? Como fortalecer essa interação, sem ultrapassar também o limite do outro, eu diria. Para a gente poder entender um pouquinho de comunicação, eu costumo dividir ela em 3 pontos muito específicos para a gente poder compreender mesmo o cenário da comunicação. Então, em comunicação, a gente tem 3 aspectos. Um é informar. Então, quando você está falando de política, de processo, de mural, de aplicativo, de intranet, sei lá o que for, a gente está falando de informação. Certo. Uma informação passiva. Ela está correta? Ela está coerente? Ela está clara? Ela está alinhada àquilo que eu desejo passar para as minhas pessoas dentro da minha empresa? Isso é um ponto. E mais, essa comunicação interna, ela está sempre alinhada à comunicação externa. O que eu estou falando para o meu cliente externo, eu tenho que estar falando para o meu cliente interno. Isso gera coerência com os valores da empresa. Sim. Não adianta eu estar falando da minha marca, isso gera o valor da marca empregadora. Uma coisa para o meu cliente externo e fazendo outra e comunicando outra internamente. Então, esse é um ponto. Então, a comunicação, ela repassa pela informação, que é tudo isso. Ela repassa pelo feedback. Então, aí entra não só feedback de liderança, não só processo de avaliação de desempenho, não é isso, gente, mas os processos do dia a dia de dar e receber feedbacks genuínos, verdadeiros, uma cultura de feedback, são empresas que têm melhor performance. E o terceiro é alinhar a expectativa, que é outra coisa. Às vezes eu chego em organizações, eu tô com um problema de comunicação, o diagnóstico é esse, vem aqui para me ajudar nisso, no endomarketing, etc. Então eu olho esses 3 pontos. Aí eu vou perguntar para o líder, ele só está informando, ele não está dando feedback. Informar não é dar feedback, né? Ou aí, às vezes, ele faz até um feedback bem feito, mas ele não alinha expectativa, não coloca data, não sabe o que vai me entregar, deu o feedback e deixou solto. Então, para a gente ter um processo de comunicação verdadeira dentro da empresa, a gente precisa informar, ter líderes que forneçam feedbacks e alinhem expectativas com base na cultura organizacional. Aí você tem um modelo de cultura de comunicação forte, né? E sempre falar o que você fala para fora com coerência para você falar para dentro. Por isso as áreas de endomarketing, de comunicação interna, são extremamente estratégicas. E o profissional de DP, principalmente, né, Aline, com novas legislações, com atualizações jurídicas, com o que vai impactar a vida do trabalhador, tem que ser o primeiro a provocar a área de comunicação.
a falar, olha, a gente precisa formar os líderes, sai uma legislação nova, nós vamos ter que mudar o horário, nós vamos ter que informar isso no E-Social, eu preciso que os líderes estejam atentos neste ponto agora de conduta, ou de assédio, que é um tema tão relevante a partir de agora. Então, assim, o profissional de DP, de novo, ele provoca aquilo que precisa dar o tom dentro da estratégia da cultura para que a comunicação, seja ela a informação, o feedback, o alinhamento de expectativa, aconteça de forma correta e completa. Então, de novo, muitas comunicações nascem no DP. Perfeito. Nada morre lá. Nada morre lá, tá bom, eu já entendi. Muito bom. Então, de novo, e o DP com a liderança é extremamente relevante, né? Principalmente, de novo, nas novas legislações. E aí eu quero escutar vocês, né? Eu provocando vocês também. Como que vocês, né? Principalmente a Aline ali no dia a dia da operação de novas legislações, de impulsionar essas comunicações, se você sente resistência nas organizações, nos próprios líderes, e como que você trabalha essa comunicação como dica para os profissionais, né? Legal. Sim, resistência tem sempre alguma. Tudo que é mudança gera pontos de tensão. A começar por nós, por vezes, né? De já ter essa crença que isso não vai ser bem aceito, que não funciona. A gente já tentou isso, aquilo e não funciona. E assim, eu venho aprendendo ao longo desses anos, porque eu sou uma pessoa que precisou desenvolver a habilidade de se comunicar assertivamente. E aí, um pouco disso é justamente para compartilhar essas dores. Eu costumo dizer, a gente que já levou muita porrada, pode dividir um pouco, né? O primeiro ponto, eu acho, Karina, é não levar para o lado pessoal as coisas, né? Eu tenho um problema, eu preciso resolver, eu preciso comunicar. Eu tenho uma novidade, eu preciso comunicar isso. E às vezes a gente tende a absorver muito essas questões, né? E a gente acaba não dando as acabativas necessárias a partir do momento que a gente encontra resistência em quem está recebendo a mensagem também, porque é muito comum. Muito por causa da postura que a gente adota mesmo na hora de comunicar essas questões. Muito mais no sentido impositivo. Esse é o primeiro ponto. A gente tem que sair dessa linha da imposição e entender o que aquilo pode trazer de benefício ou impacto para o negócio. E começar por isso aí, pela consequência disso. Mas numa abordagem que seja suave. Eu não preciso ser um cara que vai, entrega um comunicado, coloca um monte de embasamento legal no e-mail ou, enfim, naquilo que eu estou usando como ferramenta. Ninguém vai ler aquilo, ninguém vai entender. Então, eu tenho que trazer de forma que faça sentido para aquelas pessoas. Onde é que isso vai impactar? Quais são as consequências? O que a gente vai fazer juntos para resolver isso? Então, normalmente, eu sigo uma linha de treinar primeiro o time. Time, tá aqui. Então, eu dou todos os subsídios necessários. Às vezes vai ser técnico mesmo, porque nós precisamos entender isso. E a partir dali, após checar se todo mundo está entendendo e falando a mesma língua, agora a gente vai treinar os de fora. E aqui eu vou trazer os de fora como aqueles que não estão no DP. Seja o RH, que precisa saber disso também primeiro. E a partir daí as lideranças, porque o RH é um grande aliado para eu comunicar coisas enquanto DP. Sim. Ainda é um grande aliado e ele vai ser o resto da vida. Eu vejo muita barreira, sabe, Karina, também, por incrível que pareça, de DPs e RHs. Vamos falar dessa relação? Vamos falar dessa relação. A gente está intimamente ligado, mas por algum motivo existem rusgas. Eu só vou ter aqui, isso aqui não é meu, porque o RH fez errado, porque não pode, porque é legislação. Como que a gente pode quebrar essas barreiras? Aí eu vou devolver essa bola para você. E depois eu vou para as lideranças. Mas quando eu vou para as lideranças, ou para o CEO, para o gestor, eu preciso tratar essa informação para ser atrativa para ele, para que ele entenda a minha mensagem, no sentido de, normalmente, são consequências, né? Mas eu preciso levar soluções também. A gente falou um pouco disso até, e quero reforçar no sentido de, uma coisa que eu tenho batido na tecla, você falou muito bem, não falar só que a lei não permite, que não pode, isso, aquilo, outro. Mas ser um cara que, com dados, eu consiga dizer, olha, Gelson,
Isso aqui é o que tem que ser. Mas existem tais saídas. Aqui é um risco baixo, aqui é um risco Isso. médio, aqui é um risco alto. Qual o senhor decide fazer? E aí eu brinco, eu não posso amarrar o Gelson como senhor na beirada da mesa e fazer ele seguir a legislação à risca. Goela abaixo, né? Goela abaixo. O negócio tem outras necessidades que o DP precisa entender. O DP precisa entender que tem outras necessidades no negócio que não, às vezes não dá. Esse exemplo me vem uma frase, já que o Gelson gosta de Gosto frase. demais. Eu acho que isso serve para os profissionais de DP muito. E para o jurídico também, né? Que a gente tá ali ó, de braçadinho com o jurídico, certeza. que precisa realmente também de ter esse pensamento. Com certeza. Porque a certeza nos tranca do lado de fora da vida do outro. Uhum. A curiosidade nos deixa entrar. E quando eu tenho certeza que eu vou amarrar o Gelson, eu vou fazer goela abaixo, ele tem informações que eu não tenho. Então, por que que eu, profissional de DP, tenho que ter tanta certeza sem conhecer a minha estratégia, sem conhecer os clientes, sem conhecer o olhar que ele tem e até o risco como empreendedor, como fundador, que ele está disposto a correr, né? Eu estou ali para apoiar o negócio. Exato. Então, essa curiosidade, Gelson, vamos construir junto. Que eu não sei qual a informação que você tem, nem sei se você pode me passar essas informações. Mas eu tenho certeza do risco. O que você vai correr... Não, Karina, eu vou correr por isso, por isso. E aí você vai construindo uma relação de confiança. E aí é aí que rompe a barreira do RH com o DP, que para mim não são áreas separadas, tá? É difícil, na minha cabeça, conceber RH e DP, porque para mim é um time só. Uhum. Nós somos gestão de pessoas. Nós estamos ali para ajudar o negócio a crescer através das pessoas. E para mim, RH, o DP é um subsistema como recrutamento e seleção, como desenvolvimento, como remuneração, como benefícios. Ou seja, são todas práticas para melhorar a experiência do meu colaborador, para melhorar a gestão do meu negócio. Então, eu não consigo ver separado. Eu já tenho essa dificuldade, porque para mim é um time. Mas é onde está a relação de confiança, né? O DP tem tanta certeza que o RH fez o recrutamento ruim, ou o RH tem tanta certeza que o DP é resistente, não vai achar uma solução, que começa a criar um muro e não a construir uma ponte. Então, minha provocação seja profissional de pessoas, em qual subsistema que você estiver atuando, vamos construir pontes, porque se dentro dos times de RH, de gestão de pessoas, a gente está construindo muro, imagina para fora da empresa o que você está fazendo. Perfeito. Nós temos como líderes muitos desafios. Vamos dizer os meus, assim, dois que eu acho que são muito complexos, que todo dia eu tenho que regar. Engajamento das pessoas, que é um assunto que eu tenho que ajudar a regar todo dia, e o outro é comunicação. Por quê? Porque todo dia você erra com comunicação. Você faz um esforço, tem um monte de gente, envolve todo mundo, fala como é que tem que ser. Você tem, quando possível, um departamento de marketing para fazer isso, mas é um assunto que a gente tem que todo dia estar regando para poder ver se está ficando direito. Sim. Porque você erra na comunicação. Então, nós acabamos um papo aqui, como nós estamos fazendo. Eu penso que o mundo inteiro já sabe. E, às vezes, você precisava levar isso para alguém. Você acabou de tomar uma decisão, parece que saiu a decisão de dentro de mim, está ali, mas eu penso que todo mundo já está sabendo. Tem que todo dia se preocupar com a comunicação, por mais que você faça, porque comunicação, né, não é só o que você fala, é o que os outros entendem, precisa checar se entendeu. Então, esse profissional de DP, que eu acho que é uma contribuição que você pode dar muito aí para nós, falando sobre isso, ele deixa de ser só um agente operacional, tá certo? E ele passa a ser um relacional. E a gente sabe que a característica é, às vezes, dizer, não, eu não gosto muito de fazer isso. Eu até entendo. Você, às vezes, vai ter profissionais que são do back-office puro. E ele pode ser um baita de um profissional gigante. Mas quando ele faz o relacional, de uma forma mínima, não precisa se expor, nem ser o mais falante, nem ser, né, artista de cinema para fazer, mas é um trabalho dele ser relacional. Reforça isso para a gente. Eu acho que é um ponto que quem está nos ouvindo de entender a importância disso. Eu posso até não querer ser, mas se eu for, eu vou ter mais chance, eu vou entregar mais. Eu acho que isso é um reforço bacana o da gente ouvir de você. autoconhecimento que a Aline trouxe, né? Eu acho que o primeiro ponto é o autoconhecimento. Quem eu sou? O que eu tenho de ponto forte, né? E aí até indico uma leitura para vocês. Trabalho em mentoria com os pontos fortes, né? Que é da metodologia da Gallup. Descubra os seus pontos fortes. É um livro e ele vem com um código de assessment para você fazer
A metodologia tem 34 pontos, né? Quando você faz o teste direto na plataforma, você tem o seu relatório completo com seus 10 pontos fortes. Mas no livro, ele te dá uma degustação e vem seus 5 primeiros. Certo. Então, eu acho que é um caminho aí para vocês Muito descobrirem bacana, os pontos dica fortes. espetacular. Bem bacana mesmo. Leia o livro. Quem faz mentoria comigo ganha o livro, tá, gente? Mas... A gente pode colocar nas letrinhas isso depois, né? Que essa indicação aí é muito boa. É bem bacana mesmo, porque ganha um kit mentoria e o livro vem junto. Eu não consigo olhar para a pessoa sem entender o que ela é boa. Então, mas não é só eu, não é só o mentor ou quem escolheu. E você? Você sabe no que você é bom? Então, acho que essa é a primeira coisa. E por mais que eu tenha uma natureza mais introspectiva ou que eu não seja tão comunicativo, né? Porque comunicar, nós levantamos nos comunicando. Sim. Né? A forma como eu me visto, a forma como eu entro dentro da organização, eu demonstro, o meu não verbal comunica muito mais do que o meu verbal o tempo inteiro. Então, eu já comunico. Então, primeira coisa, eu sou introspectiva, eu não vou comunicar. Você já está comunicando, né? Vamos ressignificar isso. Então, profissionais de DP, vocês já se comunicam em maior ou menor grau. É o segundo ponto, então. Eu sou bom em quê? Saber que eu já me comunico no segundo ponto. E o terceiro ponto, qual é o objetivo da minha comunicação? Então, quando eu clareio o objetivo, fica mais simples para eu entender. Se eu vou fazer uma informação direta, se eu vou ter uma conversa individual, qual a estratégia eu vou adotar para que eu tenha sucesso naquela comunicação, né? E aí, pessoas mais introspectivas são operacionais, elas gostam muito do one-on-one, né? De 1 para 1. E que bom, é um caminho. E você vai começando com 1 a 1 e depois você já impactou e influenciou um monte de gente. Vai para um departamento. Sim, vai para uma área. Ou aquele líder, ou aquela pessoa da sua confiança vai te ajudar fazendo com que aquela comunicação se repercuta. Então, tem caminhos e estratégias de você comunicar o seu objetivo, né? O que você não pode é se fechar dentro de você e falar, não consigo, tô com medo. Você já se comunica. Não tem jeito, isso é a premissa. Você levantou, você está comunicando alguma coisa para o mundo, né? Algumas pessoas com mais facilidade, porque tem ali uma capacidade maior de relacionamento. Outras vão se relacionar no ano. Então, usa essa força de 1 para 1 para você ir ganhando escala depois. Acho que é um caminho que facilita para o profissional de DP que se vê muito introspectivo, e nem sempre é, viu, gente? Nem sempre Quando é. você acha alguém que consegue desabrochar, de repente ele está se comunicando, você fala, gente, mas aquela pessoa ali era tão... E de repente está sendo um super comunicador e um influenciador positivo da cultura. Boa! Gostei demais. Essa fechou com o pé direito aí. E talvez só mais uma coisa, para depois a gente já talvez caminhando para o nosso final aí. Eu tenho observado e tenho pedido na interação que tenho com os líderes que a gente preste muita atenção em 2 aspectos. Não é o que, mas o como você faz é que talvez seja o detalhe. Porque às vezes você precisa comunicar uma coisa difícil, mas você pode torná-la mais palatável, mais degustável no como, né? Você vai fazer. Não é o que. Às vezes o que você precisa fazer. É uma tarefa difícil, fazer um desligamento e tal, mas o como você vai fazer, isso é importante, que você não precisa ser duro. Né? Você pode ser gentil, você pode ter jeito para fazer. Talvez seja um ponto legal da comunicação, desse profissional que é tão importante e que tem tantas missões difíceis e dolorosas às vezes, como que ele faz isso. Talvez algumas dicas aí sejam legais da gente dizer, porque eu acho que nesta parte da comunicação, quanto mais a gente se aprimora nisso, mais craque a gente fica para poder contornar situações difíceis. Com certeza. Antes de eu falar exatamente desse processo, 2 pontos aqui. Um é um livro que eu me lembrei que pode ajudar muitas pessoas, facinho de ler, que chama O Poder do Não Positivo. Então, quando eu tenho que fazer ou falar não, as pessoas que têm dificuldade, né? E que tá ali, por mais que exija a política ou o processo está ali para nos resguardar, as pessoas vão seguir o líder ou vão seguir o influenciador daquela área. Então, quem tem dificuldade e quiser ler, vai ajudar, tá? O Poder do Não Positivo. Primeiro, eu acho que é você ter essa consciência do objetivo, se é uma comunicação difícil, se é uma conversa difícil, se é um desligamento. Fazendo um parênteses, que era o segundo ponto, 90% dos passivos trabalhistas acontece no momento do desligamento. Então, a gente precisa aprender a desapegar. Eu brinco que é uma prática, é desapegar, não é nem desligar, é desapegar. O processo de desligamento, quando ele é claro e respeitoso, ele não te gera um problema no futuro.
Então, por que a gente vai com tanta emoção para um processo de desligamento? Eu não vou desconsiderar a pessoa. Eu estou me desfazendo, desligando de um profissional que não entregou o resultado, né? E aí tem uma máxima que eu escuto no mercado, as frases prontas, né? Que é contrato devagar e demita rápido. Caráter, gente, a gente não vai dar chance, né? E é um desligamento racional, não atende o fit cultural da empresa, ponto. Sim. Agora, se é uma pessoa que tem uma história junto com você, uma história de desenvolvimento, uma história com a empresa, se recebeu os feedbacks e você foi um líder adequado, não tem problema no desligamento, com respeito. O maior problema é quando a pessoa é desligada do nada, sem saber que aquela trajetória dela não estava sendo suficiente. Sim. E aí eu acho que é um caminho de construção. O objetivo do desligamento tem que ser claro nesse sentido, para também, inclusive, não gerando passivo trabalhista e com muito respeito. Então, sim, você está sendo desligado por uma questão de inadequação da função ou de não entrega, etc. Acolher aquela pessoa, né? Porque a gente tem 2 ouvidos e é uma das dores emocionais, né? Perder alguém da família e ser desligado é uma dor emocional. Então, a gente precisa ter empatia. Não é fácil de fazer, mas é um processo que muitas vezes a gente passa na trajetória de DP, de RH, de líderes que somos e que precisamos dar resposta às empresas. Então, ele é um processo natural que acontece dentro de um caminho da experiência do colaborador, mas não precisa ser uma experiência só dolorosa. Tem que ser uma experiência respeitosa. Eu acho que é o respeito que cabe aí nesse processo, né? Não sei se eu respondi, se eu divaguei muito. Eu estou satisfeito aqui. Eu acho que tá exatamente da forma como eu penso. Eu acho que tá entregue aí. É mais um brinde que a gente dá para os profissionais aí, de pensar sempre que isso é relevante. Não é o que, não é o como, e que você tem condição de se aprimorar nisso todos os dias, pensando sempre no próximo, estudando o que vai fazer, e não fazer disso uma dor, mas não fazer isso com dureza, né? Você pode ser gentil com sempre. Eu acho que esse é um assunto que a gente tem que ter sempre como, né, fundamento da gente poder executar a nossa tarefa. E é interessante, falei de 2 livros, né, mas estou lançando o meu de 12 de abril agora, que são os 8 Cs da liderança de alta performance. E não é só da liderança, mas sem dúvida o líder ele tem esse papel, mas do profissional de alta performance. E um dos Cs é a comunicação, obviamente, mas antes da comunicação é a confiança. Certo. Então, ontem falava sobre isso também, e para a gente fazer desligamentos ou para ter uma comunicação de fato efetiva, para ser assertivo, não só na comunicação, mas para ter uma postura assertiva, a gente precisa ser confiável, né, gente? Precisa. A confiança, ela parte do tanto que você é confiável. E aí eu queria puxar esse gancho aqui para a gente, né, acho que estamos caminhando para o final, para os profissionais de RH e de DP, o quanto eles são confiáveis dentro da organização. Quando você tem uma área de pessoas confiável, quando você tem uma equipe de pessoas que é confiável, você pode fazer qualquer comunicação, porque as pessoas vão acreditar no que você está falando. Você vira um profissional relevante na estratégia e como guardião da cultura organizacional. Então, sim, precisamos olhar para a nossa confiança. Eu costumo fazer uma pergunta para gerar consciência, que é de 0 a 10, quanto você é confiável. Né? Se você respondeu 8, por quê? Sim. Então, eu acho que a busca das relações desse profissional relacional, desse profissional que tem uma boa comunicação, seja ela individual, seja ela coletiva, é um profissional que, antes de ser profissional, é uma pessoa confiável. E aí, como uma última pergunta, porque eu acho que isso é um ponto perfeito, mas talvez a gente possa trazer para uma discussão mais aberta, né? Falando de comunicação, relações humanas, num segundo momento. Mas faz um overview rapidinho de como eu posso ser confiável. Maravilhosa pergunta. Que bom que ela saiu. Primeira consciência, né, gente? É essa pergunta. Eu sou aquele profissional que, como a gente falou aqui, alguém chega, faz um muro de lamentação e eu pego isso, já passo para alguém sem filtro, sem dados, por mais que eu tenha boa intenção, tá? Não tô falando que má intenção, não. Nossa, a Aline chegou aqui e me falou isso, Gels, como é que nós vamos resolver? Cara, já minei a confiança com ela. Eu não perguntei para ela se era para eu falar para alguém. Então, a primeira coisa é isso, né? Aline, né, fazer essas relações, isso você está me trazendo, você só está falando comigo ou você quer que eu faça alguma coisa com isso? Quer que eu fale com seu líder? Quer que eu chame alguém para a gente conversar junto? Isso eu estou construindo pontes.
Então, eu acho que construir pontes fomenta a confiança. Mas antes de eu construir pontes, tem um pedacinho. A consciência de quem eu sou e, principalmente, se eu sou vulnerável. As pessoas só confiam em gente como a gente. Então, se eu sou uma pessoa intocável, se eu nunca cometo erros, se eu o tempo inteiro sou o super-herói dentro da empresa, se eu não eu não traduzo minhas emoções em momento nenhum, ou seja, se eu não mostro nenhuma vulnerabilidade como ser humano, eu não consigo construir confiança. E ser vulnerável é um ato de coragem, né, cara? É um ato de com coragem. Você se certeza. colocar, enfrentar. E lá, eu já vou falar de outro livro, né? Que é maravilhoso. Quem não gosta de ler, assista o TED, da Brené Brown, que é A Coragem de Ser Imperfeito. São 25 minutos e você aprende sobre vulnerabilidade. E hoje tem ela, já não li ainda, né? Mas é A Coragem de Liderar também, que eu acredito que vá por aí. E não é demonstrar fraquezas o tempo inteiro, mas é se demonstrar humano, gente. É demonstrar, é normalizar que eu também sinto. Que eu também sinto medo, que eu também tenho dificuldade, às vezes, de tomar uma decisão, que conversas difíceis é difícil para todo mundo. Então, tem que normalizar algumas coisas que me mostram que eu também sou vulnerável. A partir daí, eu começo a construir relação de confiança. A partir daí, eu começo a construir ponte com as pessoas. Obrigado por trazer isso de uma forma, assim, muito fácil de entender. E eu vou ver se eu entendi aqui, tá certo? Que quando você recebe uma informação, ao receber, você perguntar, como você falou, eu devo fazer o que com essa informação? Certo? Você quer que eu trabalhe ela e leve para frente ou não? Eu só queria que você soubesse. Então, você quer que isso fique preservado comigo? Eu achei essa dica maravilhosa. Por quê? Porque às vezes você não faz isso. E depois você quer resolver e você às vezes causa uma celeuma gigantesca. A pessoa não queria que fosse isso, ela confiou em você. Eu acho que essa é uma dica para todo mundo que está ouvindo, dica de ouro mesmo aí. E o mais importante disso, que a gente extrai também, é a geração de consciência que ela citou, né? Uhum. Esse ato de perguntar, ele gera esse ato da pessoa olhar, peraí, eu realmente, é necessário o que eu estou fazendo? Eu nem tinha pensado nisso, isso faz sentido? Não faz? Você provoca a pessoa. Eu tenho uma máxima comigo que eu queria compartilhar, porque eu acho que é bacana, é dizer o seguinte, às vezes, né, como líder, na função que nós temos e outras pessoas têm, você recebe informações que você não buscou. Alguma coisa que estava ali, que veio para você. Está acontecendo tal fator, porque a liderança é uma coisa isolada. Você, às vezes, é o último a saber de uma determinada situação. E quando você recebe informação, é uma dica que eu passo da experiência de muito tempo, então, cara... Você receber informação continuamente é também o fato de você preservar a origem de onde veio a informação. Por quê? Porque às vezes a pessoa passa uma coisa para você, mas ela não quer ser identificada, senão aquilo vai prejudicar. Mas ela te entregou em confiança. Então, às vezes, você precisa criar um caminho para chegar naquele problema, tá certo? Para que você não prejudique quem te deu como origem a informação. Nem sempre aquilo que a gente ouve de ouvir, ouve de haver. Sim, então. Então, a gente tem que ter muito... Se a você gente tem que ter, cria uma igual a gente celeuma... tem curadoria de conteúdo, Sim. a gente tem que ter curadoria do que a gente escuta dentro das organizações, Sim. né? E isso é maturidade do líder. Sim, então preserve a origem, porque senão você para de receber. Se na hora, né, você fala mal da Aline aqui por uma situação, que isso é comum a gente ver que eu chamar ela aqui e dizer que você falou, nunca mais vou receber essa informação. E às vezes era uma coisa relevante, né? Vamos dar daquilo que é mais simples, um desfalque na empresa. Tá certo? Uma pessoa percebeu, se você acabou. E às vezes não é um desfalque, como você falou, não é um fato real. Há uma desconfiança por alguma situação. Então, eu acho que é muito importante você sempre tratar com ponderação isso para não criar problema. Esse é só fazendo, olha só, quando você faz isso, a Karina trouxe uma informação da Aline e eu repasso ela para a Aline, você cria dois problemas. Antes você tinha só uma informação isolada. Uhum. Você acabou com a relação de confiança com a Karina e às vezes levou uma informação que nem houve para a Aline. Então você potencializou um problema duas vezes. Sim.
né? Acho Então, que é de novo, é fundamental. aquela dica mesmo. Karina, isso você está me trazendo. Você tem como comprovar? O que você quer que eu faça com essa informação? Você quer que eu chame a Aline agora para a gente conversar? Tá pronta para essa conversa? Quer pensar sobre isso? Ou você está só fazendo um desabafo? Uhum. Porque às vezes a pessoa só está querendo desabafar ali, Sim. pronto, não quer fazer nada com Sim, aquilo. puxa, né? eu não aguento mais, né? Aquela situação, eu só queria desabafar. Entendi, morreu comigo aqui, tá tudo bem. É isso. Legal. Bom, eu... Tá tão bom, né? Tá tão bom. Ah! E aqui a gente tira tantos insights, assim, às vezes eu me pego aqui voando nas coisas que a gente pode mudar, né, no nosso dia a dia. Foi muito bom, Karina, muito obrigada. Obrigada por a estar com vocês, estou em gente. casa. Adorei pensar fora da caixa com vocês. Me chamem Olha, sempre que quiserem, eu com tô por aqui. Com certeza, a Karine já é uma grande parceira do DP Results. Esse ano a gente já começou em setembro, 19 e 20, muito possivelmente, mas aguardem, né? Aguardem as estaremos confirmações. Confiando as daqui a pouquinho. agendas. É, Bom, a gente só tem a agradecer mais uma vez e incentivar o pessoal, né, nas nossas redes a seguir, compartilhar, deixar sugestões e também deixar lá nos comentários, né, desse episódio as dúvidas. De repente a Karina interage Com certeza. com a gente. retorna. Deixa suas dúvidas, né? Compartilhe experiências. Eu acho que isso é muito importante até para fortalecer a comunidade. E para a gente entender também o que mais faz sentido de trazer de conteúdo. Então, sigam lá no Instagram, @sejadp Fora da Caixa, e no nosso canal do YouTube, DP Fora da Caixa. E Então- tem lá no nosso Instagram, tem um link para a comunidade no WhatsApp. Legal. Um ponto, vamos, assim, quando a gente dá uma fechada aqui, a gente tratou de várias coisas. Hoje foi um dia bacana aqui com muitos insights, mas 3 eu acho que muito relevantes, né? O que é cultura organizacional? Então, acho que hoje a gente repassou um pouco para que as pessoas tenham uma compreensão, tá lá e às vezes a gente precisa trazer isso. A gente falou do profissional de DP como agente de mudança, acho que isso foi muito relevante do que a gente falou Com hoje. certeza. E a importância da comunicação disso que aconteceu. Então, eu queria te agradecer muito, né? Foi um papo delicioso aqui. Outra coisa que eu queria destacar, você trouxe, né, de uma forma muito bacana aqui, dicas importantes de livros, de conteúdos e tal. Então, acho que isso sempre é fundamental. Porque às vezes a pessoa está passando aquele momento, né? Que eu preciso dizer não, como eu vou dizer, você deu dicas aqui valiosas. Então, eu queria agradecer muito a tua presença, esse papo tão agradável que a gente teve aqui. E conteúdo, seguir a própria Karina. Você quer deixar aí seu... Eu acho Agradecer bacana. vocês, realmente foi muito prazeroso estar aqui, bate-papo gostoso, leve, descontraído, cheio de insights, cheio de possibilidades para as pessoas. Eu acho que quando a gente gera possibilidade, gera consciência, a gente está fazendo nosso trabalho de desenvolvimento humano, né? E sou muito grata pelo espaço de pensar fora da caixa com vocês. Muito bom. Contem sempre comigo mesmo. Para quem quiser me seguir, @acarina com K Pimentel. E @Believe Soluções, são os 2 arrobas, LinkedIn é Capimentel, vocês vão me achar aí. Quem tiver dúvida, pode me chamar lá no direct, tirar dúvida de livros. Legal. Eu estou sempre à disposição para contribuir com o desenvolvimento de vocês. Obrigada pela Maravilha. oportunidade mais uma vez. Acho que agora aí na finalização do vídeo, a gente coloca lá nas letrinhas as suas redes sociais e agradecer a presença de todos, né? Quem está aqui nos acompanhando. E nos seguir nas redes sociais, acompanhar os conteúdos que a gente tem postado, que só tem craque. Igual a Karina aqui, que está participando com a gente. Então, acho Só que é craque. isso. Só craque. Então, obrigado. Um prazerão. Muito bom mesmo.